A minha filha tem 2 mães, um pai, provavelmente um monte de DNA de um monte de gente, tudo graças à ciência. E eu vou te contar essa história. Às vezes a gente vê na internet casos de celebridades e gente ricas que passam por essa jornada que eu também passei para que minha filha chegasse até o mundo, mas ninguém te conta os detalhes, como acontece, qual é o processo, e hoje eu vim aqui para te contar. Quando a minha filha foi criada, ela foi criada em um laboratório como um bebê de proveta, fertilização in vitro. No decorrer do processo, a gente teve a necessidade de utilizar um útero de substituição, que antigamente era chamado de barriga de aluguel, e que aqui nos Estados Unidos a gente chama de surrogacy. E aí muitas vezes as pessoas ficam curiosas, como é esse processo? É legal, a pessoa recebe dinheiro, como é que eu faço pra fazer isso? É muito caro. Porque geralmente são as celebridades que fazem, sei lá, Kim Kardashian, a Khloe Kardashian e várias outras celebridades que já utilizaram uma barriga solidária para que essas crianças nascessem. E isso foi o que aconteceu comigo. Não sou uma celebridade, nem rica, nem milionária, nada assim, muito fora do normal. E foi a maneira que a gente encontrou de fazer com que minha cria chegasse até aqui. E aí eu vou te contar como é um pouco a parte técnica desse processo. Claro que existe a parte anterior, que é a parte da fertilização, mas isso já vem antes, e é um processo que é um pouco mais conhecido pelas pessoas. E aí vem o processo em si, de escolha de alguém para carregar sua criança, como é que a gente encontra essas pessoas, legalmente falando o que como é que funciona, a questão financeira e tudo mais. Você pode encontrar uma pessoa que esteja disponível para ser o útero de substituição de algumas formas. Pode ser amigo, um parente, pode ser nos grupos, no Facebook tem bastante coisa, ou pode ser através de uma agência. Então, existem 2 categorias. O que a gente chama de independente, que essas pessoas não têm relação nenhuma com agências, e as pessoas que utilizam a agência, né? E aqui é muito comum, nos Estados Unidos, você ter a agência que faz a mediação entre as famílias que querem utilizar os serviços de uma pessoa que ofereceu o útero de substituição. No meu caso, a gente fez independente, a gente encontrou a nossa amiga um grupo online, na internet, conversamos e a gente não estava realmente procurando alguém, mas depois que a gente se conheceu, a gente decidiu que era a pessoa correta para carregar a nossa criança. Quando você encontra essa pessoa, essa candidata para carregar a sua criança, gerar o seu embrião, existem várias outras coisas que acontecem. Por exemplo, uma delas é a questão médica. Todos os exames médicos de sangue têm que ser feitos, tanto quanto da família que gerou o embrião, quanto da pessoa que vai carregar este embrião. Todos os exames devem estar 100% no sentido de não ter nenhuma doença transmissível, é bem rigoroso. Além dessa questão médica, existem também testes psicológicos. Você tem que encontrar com a psicóloga e ela tem que dizer que todas as pessoas envolvidas no processo, o casal e a pessoa que vai doar o útero para ser utilizado, tem que passar por esses testes psicológicos, detectar se tem algum problema de ansiedade, depressão, algo que possa interferir na gravidez e algo que também possa interferir depois da gravidez. Depois disso, né, esse é o primeiro passinho, dizer, ok, todo mundo tá saudável, mentalmente, fisicamente, vamos lá. A segunda fase vem com a questão legal. Você tem um contrato que é escrito, esse contrato é revisado por 2 advogados diferentes, um advogado para a família e um advogado para a pessoa que vai doar o útero. Os 2 advogados são pagos pela família interessada em utilizar o útero de substituição. Então, logo no começo, você tem bastante gasto, existe um investimento muito grande da família e você não tem garantia nenhuma que aquilo ali vai dar certo ou que a pessoa vai aceitar o que está escrito no contrato. Depois que todo mundo já conversou sobre pagamento, sobre reembolso de despesas, quem é que vai pagar o plano de saúde enquanto a pessoa está grávida, seguro de vida, tem várias outras despesas, tudo isso colocado no contrato. Esse contrato, então, é enviado para a clínica que vai fazer a transferência do embrião. Então, a clínica precisa que você tenha passado todos os exames de sangue, passado no exame psicológico e que os advogados tenham concordado com o processo. Depois disso, o embriologista, o médico, o time todo vai fazer a transferência daquele embrião da família para o útero dessa pessoa. E aí, ao longo dos 9 meses, existem várias coisas que acontecem. Visitas médicas, despesas médicas, se existe alguma restrição na dieta, se você quer que essa gestante tome uma vitamina especial. No nosso caso, tiveram várias coisas extras que a gente ofereceu. Seguro de vida no valor de $1 milhão, pagamento por todas as horas se ela precisasse no médico, pagamento de alguém para ficar com o filho dela. Tiveram vários outros custos adicionais, além do custo que seria a remuneração pela utilização do útero em si. Que, na verdade, aqui nos Estados Unidos, a gente não é classificado como uma remuneração. Cai dentro de uma categoria que é chamada Pain and Suffer, que é dor e sofrimento. Então, é como se fosse uma recompensa, né? E a tabela de pagamentos também é organizada no contrato. Por exemplo, quando ela começa a tomar medicamento, antes de transferir o embrião, ela recebe uma quantidade de dinheiro. Depois que o embrião é transferido, é outra quantidade de dinheiro. Este dinheiro, geralmente, é gerenciado por uma empresa à parte, terceirizada, que é o que a gente chama de escrow. Você coloca o dinheiro inteiro ali, do processo inteiro, naquela empresa, e a empresa vai pagando esta pessoa. No nosso caso, a nossa pessoa escolhida para útero de substituição não achou que era necessário ter o escrow, então a gente pagava ela direto. E aí, quando a criança nasce, existe também um outro processo legal para poder reconhecer a paternidade, tanto minha quanto do meu marido. Aqui nos Estados Unidos existem estados que você pode ir na frente do juiz, antes da criança nascer, geralmente 7 meses de gravidez, e dizer, olha, esta pessoa está grávida com meu embrião, aqui o documento da clínica, e eu quero que você declare que essa criança é minha filha. Existem outros estados que você tem que fazer esse processo depois que a criança nasce.
Em Minnesota, que foi onde minha filha nasceu, eles aceitam, né, a ordem do juiz antes da criança nascer. Então, quando minha filha nasceu, a certidão de nascimento dela já saiu no meu nome e no nome do meu marido. Existe também a questão do plano de saúde, cobrir as despesas do parto ou não, a depender do plano de saúde que essa pessoa vai utilizar. Alguns planos existem isso como eliminado da cobertura, então você tem que ter esse dinheiro para pagar o parto. No nosso caso, a gente teve um plano de saúde que a gente contratou e nossa pessoa que tinha útero de substituição também tinha um outro plano de saúde, então foi cobertura dupla. E uma das coisas que eu acabei encontrando de diferença muito grande em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, depois que minha filha nasceu, porque eu queria fazer de novo, é que a maioria das pessoas no Brasil, a maior motivação é o dinheiro. Apesar de, no Brasil, ser ilegal você receber financeiramente para ser um útero de substituição, muita gente faz. Aqui é diferente. As pessoas fazem mais pela questão de ajudar aos outros. Por exemplo, a moça que carregou Nina para nós, ela já tinha um filho, já tinha carregado para um outro casal de um outro país, gêmeas. Depois ela teve minha filha e depois ela carregou gêmeos de novo para um casal de 2 homens na Califórnia e agora ela tá grávida de novo. Então ela faz não pelo dinheiro, porque ela ganha bem. Ela faz para ajudar as pessoas. Ela trabalhou muito tempo na área de adoção e de crianças que ficam aqui em casas foster homes, né, que são essas casas que o governo paga para que você cuide dessas crianças que estão para adoção. A gente não tem um orfanato aqui. Então ela já fez muito essa questão desse trabalho com as outras pessoas e ajudando as famílias e pessoas a criar famílias. E isso acontece muito aqui. A porcentagem de pessoas que fazem pela questão financeira é muito pequena. Porque além de você ter passado pelo exame médico, por tudo, existem outras coisas, né? Você tem que passar pelo antecedentes criminais, você tem que ter um emprego estável, o dinheiro que você vai receber pelo útero de substituição não pode ser a sua fonte principal de renda. Existem várias coisas que são bem restritas, principalmente porque quando a gente coloca no contrato, existem coisas referentes a, por exemplo, se tiverem complicações durante o parto e precisa retirar o útero, existe um preço, né? Se essa pessoa perder o útero, que essa família também tem que pagar, então é um preço a mais. Existem várias coisas bem específicas para que essas mulheres se qualifiquem para se voluntariarem para esse tipo de jornada com essas famílias. Como eu disse no começo do vídeo, para a família é um investimento muito grande antes mesmo de um contrato ser assinado e antes mesmo de um embrião ser transferido para este útero. E muitas vezes você precisa ter de mais de uma transferência de embrião para que você tenha uma gestação de sucesso. Então, eu queria meio que deixar assim para vocês um pouco dessa parte técnica do dia a dia, como é que acontece, porque eu sei que muita gente ainda é curioso, né, sobre esse assunto, que seria o útero de substituição aqui nos Estados Unidos. Mas essa foi uma história, né, existem histórias diferentes, mas mesmo assim, se você achou isso interessante, fez, nossa, gostaria de compartilhar isso com alguém, vai lá, compartilha, dá o like, comenta, e é isso. Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como a Babá de Milhão. Te vejo logo mais.